Provérbios capítulo 13, versículo 16. Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Esta é a nova versão internacional. Na edição revista e corrigida, o texto está assim: todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Hoje nós queremos falar sobre ninguém muda ninguém. E eu me recordo de uma história muito interessante que o nosso pastor presidente aqui em Alagoas contou em um dos seus sermões, e desta história eu gostaria de tirar algumas lições importantes para nós e baseado também nesse texto bíblico. O nosso pastor contava que certo irmão, ele não gostava do seu pastor e ele falava muito do pastor para as outras pessoas. E um outro irmão, amigo do pastor, comunicou ao pastor e disse: olha, pastor, o irmão fulano de tal, por onde ele anda falando mal do senhor, detratando o senhor, né? E seria importante, né, que o senhor se aproximasse dele quando o senhor for fazer assim uma viagem, né, um passeio, convide-o para poder ir com o senhor. E aí vocês vão conversando e de repente ele, com essa conversa que ele vai ter com o senhor, ele muda, né, o pensamento, muda essa imagem que ele tem do senhor. E o pastor disse: olha, muito bem, eu vou até aproveitar a oportunidade que eu estou indo a Portugal e vou levar esse irmão comigo, quem sabe ele muda, né? E o irmão, então, num certo dia, se encontrando com o pastor disse: olha, fulano de tal, eu vou a Portugal e gostaria de levá-lo. Aí o irmão disse: mas pastor, eu não posso, né? Eu não tenho dinheiro. Ele disse: não, a passagem de ida e volta, a hospedagem, está tudo garantido, eu só quero que você vá me fazendo companhia. Ele disse: de graça, pastor? 0,800? O pastor disse: não, de graça, você pode ir. Aí o pastor levou. Chegaram em Portugal, o pastor levou ele para comer lá uns bolinhos de bacalhau, que era uma comida típica, né, lá de Portugal, e por sinal até um pouquinho cara. Mas o pastor deu para ele do bom, do melhor, hospedou ele, né? Os dois se hospedaram num lugar muito bom. E aí, quando voltaram de viagem, o pastor pensou consigo, né? Bom, o irmão deve ter mudado, né? E passados uns dias, o pastor falou com aquele irmão que tinha comunicado a ele esse fato. Disse: olha, converse com o irmão lá que eu viajei para ver se ele de repente mudou a imagem, toque no assunto lá com ele. Aí o irmão procurou o falador. Aí disse: e aí, meu irmão, você viajou com o pastor? E aí, como é que foi a viagem? Aí o irmão disse: meu irmão, olha, esse pastor acho que vai afundar com a igreja, porque o homem gastador me levou para lugar caro lá em Portugal, comida cara, e olha, pense, eu acho que essa igreja não vai aguentar esse pastor, porque eu acho que ele vai afundar essa igreja. Aí o irmão ficou calado e depois conversou com o pastor e disse: pastor, realmente não teve jeito, o homem continua do mesmo jeito. E nós queremos então falar hoje sobre essa temática tão importante: ninguém muda ninguém. Eu conheci um pastor em Juiz de Fora, na cidade ali de Minas Gerais, e ele me disse uma coisa muito importante. Ele disse: olha, pastor Walter, guarde duas coisas com o senhor. Primeiro, ninguém é tudo para ninguém, e ninguém muda ninguém. Então, meus queridos, baseado nesse tema, eu quero destacar aqui 5 flechas de sabedoria, baseado no texto bíblico e nessa história interessante e trágica ao mesmo tempo. Primeira flecha de sabedoria: ninguém muda ninguém. Se não houver uma convicção do Espírito Santo, se não ocorrer nesta pessoa o que aconteceu com o filho pródigo, quando o texto diz assim: e ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. É o que na linguagem dos jovens, numa linguagem moderna, se diz, né? A ficha caiu.
se não houver um despertar obediente à sua consciência, essa pessoa nunca mudará. Então, não será pela minha pressão sobre esta pessoa, não será pelo muito falar com esta pessoa que ela vai mudar. Mas, havendo uma convicção do Espírito Santo, uma transformação do Espírito Santo nesta vida, que certamente trabalhará também a sua consciência, não é? Se não for por isso e pela palavra, esta pessoa não muda. Segunda flecha de sabedoria. As pessoas só veem, só ouvem aquilo que querem. Elas constroem bloqueios ao que contraria suas conveniências próprias. Então, geralmente, quando a pessoa já tem uma concepção formada, e às vezes essa concepção ela é deformada, né? Essa concepção que a pessoa tem está adulterada em sua mente, vamos dizer assim, esta pessoa não consegue ver e não consegue ouvir a realidade. O que ela vê e o que ela ouve é a construção que ela já tem dentro de si mesma. E isto é um bloqueio, porque a realidade está aí para ser vista, a realidade está para ser ouvida, mas essa pessoa tem um bloqueio por causa do seu pré-conceito já estabelecido dentro de si mesmo. Terceira flecha de sabedoria: os presentes, os agrados, os regalos, como diz o espanhol, apenas maqueiam por um instante, mas em breve o verdadeiro caráter voltará a se manifestar. Então aquele homem, enquanto viajou com o pastor, estava comendo lá com o pastor, dormindo num local, não era extravagante, era um local decente e tudo mais. Quem sabe ele conversava, sorria e apertava a mão do pastor e abraçava o pastor, mas aquilo era uma maquiagem. Quando ele voltou, que chegou no seu terreno normal, ele voltou a fazer as mesmas coisas porque a questão dele era uma questão de caráter. Então não são os presentes, não são os agrados que vão mudar, é pura ilusão. Quarta flecha de sabedoria: existem os inimigos conquistados, existem os inimigos motivados e existem os inimigos constituídos. Então, quem são os inimigos conquistados? Muitas vezes, por uma ação má minha, eu contraio uma inimizade. Por um erro meu, por uma deficiência minha, por uma ofensa minha, um pecado meu, eu conquisto inimizades. Existem os inimigos que são motivados. São aqueles que, por aquilo que eles ouvem, por aquilo que eles, através de outras pessoas, percebem ao nosso respeito, se tornam nossos inimigos. Nunca conversaram conosco, nunca chegaram perto de nós, mas pela imagem que outros passam para ele, ele se torna o nosso inimigo. Eu chamo de inimigo motivado. E existem os inimigos constituídos. São aqueles que parece que nasceram para ser um espinho na nossa carne, como Paulo dissera. Muitas vezes essas pessoas têm a permissão de Deus para atuar, para nos perseguir, para nos provar, para nos testar, e até para a gente revelar os nossos dons, porque para que os seus dons sejam manifestos, é preciso que se criem situações para isso. Muito bem. E quinta e última flecha de sabedoria: quando alguém constrói uma imagem distorcida ao seu respeito, todo o bem que você fizer, esse alguém conseguirá fazer dele um monstrinho. Então você faz um bem e ele consegue pegar esse bem e construir um monstrinho com ele. Às vezes você, dando um exemplo, você deu um elogio. Ele diz assim, ele disse uma indireta, ele queria me humilhar. Ele olha o lado do contraste, o lado do oposto. Então, muito cuidado, Viva a sua vida. Não movimente a sua vida por aquilo que falam de você, por aquilo que pensam sobre você, por aquilo que fazem com você.
permaneça firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e aquele que nos justifica. Ele garante a nossa trajetória, porque ninguém muda ninguém. Deus nos abençoe e guarde esta reflexão nesse dia, no nome de Jesus.